Fala família, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos ao canal Fale Direito. Eu sou o advogado Vitor Hugo Chagas e tenho a missão de guiar o seu conhecimento por todos os assuntos que aqui serão tratados e também nos próximos vídeos. Então fique bem à vontade, pegue o cafezinho, vamos trocar um papo bem maneiro. Hoje eu separei um tema bem interessante para vocês. Hoje eu separei o tema, deixa eu botar aqui na lousa, deixa eu ocultar isso aqui para não atrapalhar vocês. Essa aqui é a nossa como é que é? Whiteboard, quadro branco. Vou testar isso aqui também junto com vocês. Hoje o nosso tema vai ser sobre filiação híbrida. Beleza, pessoal? Filiação híbrida. E como é que se procede a sucessão nos casos de filiação híbrida. É claro que eu não vou me limitar a isso aqui. A ideia é tratar um pouquinho a respeito do panorama em geral do direito das sucessões, até a gente chegar especificamente em relação a esse tema. Tá? Vamos falar ali da reserva da quarta parte para o cônjuge ou companheiro e se essa reserva se aplica ou não nos casos de filiação híbrida. Bom, pessoal, eu sempre costumo brincar com meus alunos que o conhecimento ele é formado como se fosse uma árvore. A árvore começa a crescer da sua base, forma o tronco e do tronco começam as ramificações, não é? Os galhos e as sub-ramificações, os subgalhos, digamos assim. O caule, pessoal, seria aquilo que você precisa saber para você conseguir se igualar com todas as outras pessoas. Se você não souber aquilo, você está para trás, porque está todo mundo ali. É o conhecimento básico, é o que todo mundo sabe e você também precisa saber. Agora, se você quer começar a se distanciar das outras pessoas, então você tem que começar a ir para os galhos. E você só vai para os galhos se você começar a aprofundar o seu conhecimento. Quanto mais você aprofunda, mais você amplia o galho e mais você se distancia do caule, que é onde está a massa, que é onde está todo mundo. E são raras as pessoas que saem daqui, porque aqui é uma zona de conforto. Quando você começa a aprofundar o seu conhecimento, você vai para caminhos que você antes não trilhou. São caminhos novos e geralmente o novo nos causa receio, né? Tanto é que quando a gente mais estuda, quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que a gente não sabe de nada, porque é natural. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo conteúdos novos e mais a gente vai pensando, caralho, parece que eu não sei nada quanto mais eu estudo. É óbvio, isso é natural, tá? Se você está se sentindo assim, parabéns, você está cada vez mais aprofundando o seu conhecimento. Sempre quando eu começo as aulas de sucessão, e eu amo direito de sucessão, aqui é um canal especializado em direito de família e sucessões, eu gosto de falar o seguinte, pessoal, o livro que abre o direito das sucessões no Código Civil ele é maravilhoso. E ele já começa no artigo 1784. Esse artigo é um dos principais do Código, porque ele traz também o principal princípio, né? O principal princípio do direito das sucessões, que é o princípio de Sezine, né? O princípio de Saizine, que muitos costumam falar aí de acordo com a dicção de cada um. Mas é o princípio que basicamente diz que, ocorrendo a morte, os bens se transferem automaticamente. Ocorreu a morte, os bens se transferem automaticamente. É instantâneo. Morreu, transferiu. Morreu, transferiu. Então, se o meu pai morre hoje, todo o seu conjunto patrimonial, aquele conjunto de relações jurídicas patrimoniais, eles são transferidos. A posse, a propriedade, tudo é transferido para os seus herdeiros. E se eu sou herdeiro, então eu sou proprietário de tudo o que ele tinha, todo o seu patrimônio. Mas é claro, pessoal, que essa transmissão aqui é uma transmissão ficta, né? É uma transmissão que ocorre no plano virtual, porque no nosso direito não há bens sem titulares. Imagina se houvesse a possibilidade de termos bens sem titulares. A pessoa morreria e esses bens ficariam vagando dentro do nosso ordenamento jurídico até encontrar um titular. Não, pessoal, isso não é possível. Por isso que o artigo 1784 é claro ao dizer: morreu, transmitiu automaticamente para os herdeiros, beleza? E isso aqui tem uma relevância importantíssima, né? Tem uma relevância sobremaneira aqui, porque é o seguinte:
Entendendo isso, você entende o porquê que os herdeiros são legitimados para ajuizar, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. Por quê? Porque eles são proprietários. Ocorrendo a morte, se for um único herdeiro ou vários, não importa, existe ali uma propriedade singular ou uma copropriedade entre os herdeiros, mas fato é que todos eles são proprietários. E sendo proprietário, vocês podem se utilizar das ações possessórias ou petitórias, beleza? Na defesa da propriedade, na defesa da posse. Pessoal, mas tratando especificamente do direito das sucessões, eu acho que é importante a gente ter em mente quem são os herdeiros. Porque para a gente chegar no assunto da aula de hoje, a sucessão na filiação híbrida, eu preciso que vocês tenham em mente, e isso é importantíssimo também para a prática profissional, senão vocês podem acabar se complicando e complicando a vida do cliente, né, numa eventual consultoria. Vocês precisam ter fortemente gravado na cabeça de vocês qual é a regra sucessória no nosso ordenamento jurídico. Quem são os herdeiros? Eu não vou tratar aqui especificamente de herdeiro testamentário, herdeiro legatário, herdeiro necessário. Eu vou falar da ordem. E essa ordem está onde, pessoal? Pessoal, essa ordem ela está no artigo 1829. Se você for até o artigo 1829, você vai encontrar lá uma ordem clássica de descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro e os colaterais. Beleza, pessoal? Essa é a ordem. Só que, com o Código Civil de 2002, houve a inauguração da chamada concorrência sucessória. Ou seja, o cônjuge que antes só figurava aqui na terceira classe dos sucessores, ele também foi abarcado na segunda classe e também foi abarcado na primeira classe. É a chamada concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes do falecido e do cônjuge com os ascendentes do falecido, né? Tem quem critique essa novidade legislativa porque deu ao cônjuge uma importância, né, muito grande, porque agora ele figura em 3 classes, na primeira, na segunda e na terceira também. Né? Mas fato é que a gente não vai tratar aqui de discussões sobre isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa ordem aqui precisa estar muito clara na cabeça de vocês. Inclusive eu vou deixar ela aqui no cantinho, porque a gente vai começar a brincadeira. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pro lado. Tecnologia é foda, né, cara? Como é que a gente consegue? É maravilhosa. Então, vamos lá. Pessoal, como é que funciona a herança? Vamos supor que eu tenha aqui uma pessoa. Vamos pensar aqui, A1. Vamos supor que esse cara tenha um filho. Filho 1. Perceba? Vou puxar uma setinha aqui para cima, uma setinha aqui para o lado e uma setinha aqui para o lado. Aqui para cima são os ascendentes desse cara. Aqui para o lado direito eu tenho eventual cônjuge ou companheiro, beleza? E aqui para o lado esquerdo nós temos os colaterais desse cara. Show de bola? Vamos supor que ele não tenha cônjuge, não tenha ascendente, não tenha colateral. Só tenha esse filho aqui. Só tem esse filho, beleza? Se A1 vier a morrer, todo o seu patrimônio será destinado para o seu filho, beleza? 100%. Show de bola, pessoal? Fácil. Isso aqui é a base. Isso aqui é a base, beleza? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui na possibilidade desse cara ter cônjuge ou companheiro. Se esse cara morre e deixa vivo o cônjuge ou companheiro e um filho, como é que fica a herança? A divisão da herança ela vai ser dividida de acordo com o Código Civil por cabeça. Logo, se eu tenho um herdeiro e 2 herdeiros, a herança vai ser dividida... deixa eu botar aqui de outra cor para ficar melhor. A herança vai ser dividida em
50% para um e 50% para o outro. Beleza, pessoal? Ah, professor, e se ele tivesse... Vou botar aqui. E se ele tivesse mais um filho? Vou botar aqui, ó. Opa. Vou botar aqui se ele tivesse, sei lá, filho 2. Como é que ficaria a herança? A herança seria dividida por 3. 33%, 33% e 33%. Beleza? É assim que funciona. Ah, professor, quero saber mais. E se o cara tivesse um terceiro filho? E se o cara tivesse um terceiro filho? Como é que funciona? Vou apagar aqui os percentuais. Pessoal, mesma coisa. Agora nós temos quantos herdeiros? 4. 4. O cônjuge e os 3 filhos. Ele morrendo, a herança é dividida por 4. 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Beleza, pessoal? Show de bola? Agora, aqui que vem a pegadinha do malandro. Por que aqui que vem a pegadinha do malandro? Porque aqui está o tema da nossa aula. Professor, e se esse cara falecer e deixar 4 filhos? Deixa eu apagar aqui para poder fazer uma parada mais limpa para vocês. Vamos supor que esse cara morra e deixe 4 filhos. 4 filhos. Deixou a esposa e deixou 4 filhos. Filho 1, filho 2, filho 3 e filho 4. Beleza, pessoal? Além dessa esposa aqui, ó, desse cônjuge ou companheiro. Beleza? Se ele morrer, pessoal, como é que fica a herança? Né? Se a gente estava naquela pegada de só tem um filho, 100%. Filho e cônjuge são 2, 50% para cada um. Cônjuge, e 2 filhos, 3, 1/3 para cada um. Cônjuge, 3 filhos, 4, 1/4 para cada um. Então, será que a lógica se mantém? Será então que aqui, por serem 1, 2, 3, 4, 5, eu vou atribuir 1/5 da fração, 20% para cada um, pessoal? Não. E é aqui que eu quero que vocês tomem nota e tomem muito cuidado. Por quê? O nosso Código Civil, ele diz o seguinte, pessoal, olha para mim. Nosso Código Civil diz o seguinte: havendo mais de 3 filhos, havendo mais de 3 descendentes do autor da herança, beleza? 3 ou mais, mais de 3, 4 ou mais, garante-se, no mínimo, 1/4 da herança ao cônjuge ou ao companheiro. Deixa eu botar com uma caneta diferente aqui, só para poder deixar claro para vocês o seguinte, ó. Toda vez que nós fizermos o cálculo, beleza? E, ao final, vislumbrarmos que a fração de cada um dos herdeiros ficou menor do que 25%, a lei garante ao cônjuge um mínimo de 25%, beleza? Vou botar aqui então, mínimo de 25%, que seria, pessoal, 1/4 da herança. Show de bola? Show de bola? Os outros 75%, então, seriam divididos para os 4 filhos. Para os 4 filhos. O problema, deixa eu apagar aqui. O problema é que é o seguinte, pessoal. O problema é que a legislação, ela trata dessa possibilidade de reserva de 25% quando o cônjuge ou companheiro for ascendente dos descendentes com quem concorrer. O que significa isso? Significa que nós iremos garantir pelo menos 25% da herança se esse cônjuge que estiver herdando em concorrência com os filhos do falecido for mãe dos descendentes. Se esse cônjuge for mãe desses moleques,
ela tem direito a pelo menos 25% da herança. Só que esses 25%, prestem atenção, só serão reservados para o cônjuge ou companheiro se for mãe, se for ascendente, mãe de todos esses filhos do falecido. E é aí que entra a discussão, porque isso não está previsto em lei. Isso não está previsto em lei. E se um desses filhos for filho exclusivo do autor da herança, e apenas esses 3 forem filhos comuns? Como é que fica a herança nesse caso? Pessoal, existem algumas correntes, claro, na doutrina, que vão tratar do tema. Mas, sem querer entrar aqui em discussões, sendo bem direto, qual é a corrente majoritária adotada atualmente? E qual é a posição do STJ, sobretudo, né, pelo fato de ser um órgão máximo de discussão da legislação infraconstitucional no nosso ordenamento jurídico? Cabe a mim aqui passar para vocês o entendimento majoritário e o entendimento do STJ, sem entrar no mérito das discussões, das correntes que se criaram a respeito da reserva da quarta parte em relação ao cônjuge ou companheiro, nos casos de filiação híbrida, né? Nos casos aqui, por exemplo, em que há filhos comuns e filhos exclusivos. Isso aqui que é filiação híbrida. Quando todos os filhos são comuns ou todos os filhos são exclusivos, aí aqui é uma filiação normal. Mas quando eu tenho essa mistura, por exemplo, nesse meu exemplo, um filho exclusivo do autor da herança e 3 filhos comuns do autor da herança com esse cônjuge ou companheiro, aí eu tenho a chamada filiação híbrida. E o que o STJ entende? Grava isso. Grava isso. Se existir ao menos um filho exclusivo, esse filho exclusivo contamina todos os outros filhos, de modo que a gente vai interpretar como se todos fossem exclusivos. Então, basta um filho exclusivo, como por exemplo, nesse exemplo que eu dei, para que, juridicamente falando, eu considere todos os filhos como sendo filhos exclusivos. Beleza? E se a lei manda eu considerar todos os filhos, e se a lei manda eu considerar todos os filhos como filhos exclusivos, o que a lei diz quanto à reserva da quarta parte, no que tange aos filhos exclusivos? Aqui é uma interpretação a contrário senso. Porque é o seguinte, pessoal, se a lei diz que cabe ao cônjuge ou companheiro a reserva da quarta parte, quando ele for ascendente dos descendentes com que concorrer, então, numa leitura a contrário senso, se o cônjuge ou companheiro não for ascendente dos descendentes com que ele concorrer, por quê? Por exemplo, porque os descendentes são filhos exclusivos do autor da herança, então ela não é ascendente, ela é madrasta, né? Não é mãe, é madrasta. Então, nesses casos, não haveria a reserva da quarta parte. Show? E, pelo fato do STJ entender que na questão da filiação híbrida, havendo um filho exclusivo, eu considero todos como filhos exclusivos, logo, na filiação híbrida grave, não há a reserva da quarta parte. Nesse nosso exemplo aqui, então, pessoal, o cônjuge ou companheiro ficaria com 20% da herança, porque a herança seria dividida em 5 frações. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Se todos os filhos fossem comuns ao casal, logo, o companheiro aqui, o cônjuge, sendo ascendente de todos esses descendentes, aí nós asseguraríamos para ele um mínimo de 1/4. Beleza? No mínimo, 1/4. Mas não é o caso dessa questão. Beleza, pessoal? Então é isso. Você está no canal Fale Direito. Eu sou o advogado Vitor Hugo Chagas e foi um prazer dar essa aula para vocês. Até a próxima, pessoal. Um abraço.